Bom, hoje o Jornal do Novo Tempo ajuda você a esclarecer dúvidas sobre direitos trabalhistas. E quem responde às perguntas aqui é o consultor jurídico Guilherme Montoro. Você pode participar com a gente enviando para cá a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Aparece aí na tela para você, é o DDD 12, número 98135-2908. Vou repetir, 1298135-2908, para você mandar a pergunta para cá pelo nosso WhatsApp. Tem a página do Facebook também, facebook.com/ntjornalismo. Guilherme Montoro, já tem várias perguntas chegando aqui. Olha só, essa aqui é interessante. A Vanessa Lima, de São Paulo, disse que ela está de férias agora e volta dia 2 de agosto, junto com os deputados, viu, Vanessa? Ela diz o seguinte: eu tenho interesse em pedir demissão, porque a empresa onde eu trabalho não costuma mandar o funcionário embora e também não faz acordos. Aliás, os acordos, esses famosos acordos, são ilegais, não é? Do ponto de vista da justiça trabalhista. Sim, normalmente quando se fala em acordo, que a empresa faz um acordo fora da justiça do trabalho, a gente está falando daquele acordo de dispensa sem justa causa, com a devolução da multa dos 40%, isso é ilegal. E aí todo mundo sai feliz, mas configura não pode. Crime, inclusive, é ilegal. Então, aí ela diz o seguinte, Guilherme: existe algum procedimento legal para que eu possa fazer isso, pedir demissão, sem perder os direitos pelos 2 anos de trabalho? Na verdade, com o pedido de demissão não se perde direitos. Na verdade, com o pedido de demissão, você vai receber o saldo de salário, você vai receber as férias proporcionais que você tem, você vai receber férias vencidas se você tiver também, o 13º proporcional. O que você não recebe no pedido de demissão é o aviso prévio e a multa dos 40%. Não existe nenhum procedimento que autorize a pedir demissão e receber o acordo, como a gente falou, que acaba sendo ilegal. Então, ao pedir demissão, deixa de receber o aviso prévio indenizado e deixa de receber a multa dos 40%. E também não tem acesso ao fundo de garantia. Não tem acesso ao fundo de garantia. Então, o fundo de garantia continua depositado na conta vinculada do trabalhador, é dele, é um direito dele, mas ele não consegue sacar por este motivo, só pelos demais motivos que autorizam o saque, mas não relacionados à dispensa. E também não tem direito ao seguro-desemprego. Ao seguro-desemprego, né? Também não. Então, quer dizer, não é que não tem direito, não é que é um direito que esteja sendo impedido, mas é que, pela regra, não pode. Pedir demissão, por que não pode, Guilherme? O que a justiça trabalhista entende para dizer que quando se pede demissão, não se deve receber o seguro? Porque, na verdade, como o próprio nome diz, ele é um seguro para o desemprego que o trabalhador não deu causa, quando o trabalhador não está esperando. Involuntário. Exato. Então, o trabalhador ele não está esperando pela sua dispensa, ele não está esperando ficar desempregado, então ele recebe um seguro, que é para ele conseguir se manter enquanto ele busca uma recolocação. A multa dos 40% é a mesma coisa e o aviso prévio, idem. Ok, está respondido. E a custódia de Cachoeira, na Bahia, ela pergunta o seguinte: o dinheiro das férias pode ter desconto ou tem que ser um pagamento integral? Não, ele deve ser um pagamento integral. Então, as férias ela deve ser paga até 2 dias antes do início dela e é o valor do salário acrescido de 1/3. E olha, hoje o consultor jurídico Guilherme Montoro está tirando dúvidas trabalhistas aqui. Você pode participar respondendo, aliás, mandando a pergunta. Hoje é o Guilherme que responde no nosso WhatsApp 12981352908. E só para constar, se você quiser ver as 4 reportagens que foram exibidas ao longo desta semana, basta acessar a nossa página, tem os links no facebook.com/ntjornalismo, mas também lá no site do jornalismo, que é novotempo.com/jornalismo. Aí você consegue acessar os nossos materiais. Guilherme, o Fabrício Rogério, de Candeias, na Bahia, ele disse que é funcionário efetivo há 14 anos e não recebeu o mês de outubro do ano passado, não recebeu o salário. Ele disse que também tem 3 férias e licença-prêmio vencidas. Aí ele disse que já acionou o Ministério Público do município desde junho deste ano, mas até agora não recebeu respostas. O que fazer? Você entendeu tudo que ele está perdendo aqui? Salário de outubro do ano passado, 3 férias e licença-prêmio vencidas. Bom, realmente são bastantes direitos que estão sendo preteridos dele. Existem 2 opções para o Fabrício. A primeira delas, na verdade são 3 opções. A primeira delas, procurar o empregador e tentar negociar da melhor forma possível para receber essas quantias. Mas eu imagino que ele já tenha feito isso diante da circunstância. As outras 2 estão relacionadas ao acesso na justiça. Então ele pode continuar trabalhando,
e ajuizar uma ação contra o seu empregador para pleitear esse salário atrasado, essas férias, que uma vez que elas se tornaram vencidas, elas são devidas em dobro pelo empregador, e essa licença-prêmio também. Como é grave, essas faltas são graves que o empregador dele cometeu, ele também tem a possibilidade de ajuizar uma ação pleiteando esses direitos e também pleiteando a quebra do contrato dele, que a gente chama de rescisão indireta, porque ele tem motivo suficiente para isso. Sim. A Lúcia, ela quer saber, ela é da Paraíba, ela quer saber até quanto tempo depois ela pode entrar com um processo para requerer horas extras depois de ter saído da empresa já. Tá certo. Bom, é importante a Lúcia saber que do momento em que o empregado deixa o trabalho, ou seja, de quando é feita a rescisão do contrato dele, após a projeção do aviso prévio, ele tem 2 anos para ajuizar uma ação. 2 anos depois, ainda está valendo. Em até 2 anos. Ok, está respondido. Olha, o Júnior de Aurora, no Ceará, diz que trabalha como vigia durante a noite com... Será que está certo isso? 200 horas mensais como vigia. Ele diz, eu posso ter um outro emprego se eu conseguir conciliar os dois, ou eu tenho que pedir demissão de um para assumir um outro cargo? Não existe nenhum problema do empregado ter mais do que um emprego. Ele pode ter 2, 3, quantos empregos ele conseguir conciliar. O que sou estranho realmente é essa quantidade de horas, porque normalmente esse trabalho de vigia e noturno, via de regra, a gente está acostumado a ver que é um trabalho de 12 horas, a noite toda. Então, quando é autorizada essa jornada de 12 horas, existe uma previsão de um descanso de 36 horas. Então, não dariam 200 horas. Provavelmente o Júnior deve estar trabalhando em excesso de jornada, em jornada extraordinária. Mas, respondendo a pergunta dele, não tem nenhum problema em ele arrumar um outro emprego, acumular 2 empregos. Os 2 empregos podem ter a carteira assinada sem conflito. Sem nenhum tipo de problema. Ok. E hoje foi sua vez de tirar dúvidas aqui, dúvidas trabalhistas. Tem uma enxurrada de perguntas aqui, doutor Guilherme. Olha só, o Rian Freitas quer saber se empregados domésticos têm direito a PIS. Sim, tem direito a PIS, com certeza. Os empregados domésticos, na verdade, eles têm todos os direitos iguais aos dos demais trabalhadores, né? A CLT não trouxe uma previsão específica para os domésticos, mas eles foram equiparados aos demais trabalhadores em todos os aspectos, e os direitos que estavam faltando agora, a partir de outubro de 2015, foram todos equiparados. Falta uma coisinha ou outra de ajustes que dependem de regulamentação, mas possuem direito sim. Muito bem. A Rosimeire Parra, de Sorocaba, ela disse que trabalhou numa construtora durante 12 anos e só agora descobriu que a empresa deixou de recolher o INSS dela por 4 anos. Ela disse que pensou em fazer um boletim de ocorrência já por apropriação indébita, já procurou o RH da empresa, mas já faz meses isso e não obteve retorno. Ela disse que precisa passar por uma perícia no INSS porque está afastada do trabalho. Como é que fica a situação da Rosimeire, doutor Guilherme? O que ela tem que fazer nessa situação? Situação complicada mesmo. De fato, se o empregador não só deixou de recolher a parte dele de INSS, mas reteve a parte do empregado e não repassou, estamos diante de um crime mesmo. A forma de recuperar isso, me parece que, a não ser o contato direto com a RH da empresa, como ela já fez, terá que ser via judicial mesmo, tem que ajuizar uma ação contra a empresa para que ela seja obrigada a fazer esses recolhimentos ou indenizar a empregada. Muito bem. Não veio o nome aqui, a pessoa não quis se identificar, mas pergunta o seguinte, Guilherme, qualquer profissão tem direito de se manifestar através de greve? Sim, qualquer profissão. A greve é um pouquinho delicado os detalhes, porque existem as greves abusivas e existem as greves legítimas. Mas tem regra para greve também, né? Exatamente, existem diversas regras para uma greve, mas a greve é um direito das categorias, dos trabalhadores, a greve legítima. A greve abusiva não, mas sim, qualquer profissão tem direito. Muito bem. Tem outra pergunta aqui. Também não veio o nome, mas qual é o período de dia para que tenha direito a 25% de deslocamento de estado? Você entendeu a pergunta, Guilherme? Eu não entendi o que essa pessoa quis dizer. Período de dia para que tenha direito a 25% de deslocamento de estado. Eu não consegui compreender. Talvez esteja querendo se referir ao adicional de transferência
que é, via de regra, nesse percentual, mas está relacionado a quando o empregado ele é contratado num determinado local e ele precisa, de forma temporária, ir trabalhar numa outra localidade e, para isso, ele precisa receber um adicional para o custeio dessa outra... Não, pelo traslado não, para que ele resida numa outra localidade de forma temporária. Pelo traslado, aí é o custeio total. Quando o empregado ele continua residindo na casa onde ele morava quando foi contratado e só tem que se deslocar, o empregador tem que custear tudo isso. Talvez Talvez seja isso. Se for essa a dúvida, então está respondido também aqui pelo Guilherme.